E o assunto agora é a aliança entre Jair Bolsonaro e Francisco Mendes, irmão do ministro decano do STF, Gilmar Mendes. Decano é o mais antigo da corte, para quem não sabe. E ele é pré-candidato à prefeitura de Diamantino, em Mato Grosso. Não confundir com Diamantina, em Minas Gerais. Aliás, a sigla de Minas Gerais é MG, a do Mato Grosso é MT. Ao comentar o apoio, Francisco Mendes afirmou que isso aí já entrou para a história, quer dizer, a visita ali do Bolsonaro, o apoio dele já entrou para a história. A declaração foi dada na segunda-feira, 8, quando o pré-candidato recebeu o ex-presidente em casa. Segundo a Folha, a aliança incluiu uma rápida conversa por telefone entre Bolsonaro e Gilmar Mendes, o telefone mais poderoso do Brasil, senhoras e senhores. Um dia já foi o do José Dirceu. Lembra, Greg? Quando o Dirceu fala, quando eu pego o telefone, o telefonema meu, o telefonema meu. O Dirceu já teve essa bola toda. Hoje, bom, ele ficou aí um tempo nas sombras, já voltou a falar no Congresso Nacional, sabe o podre de muita gente, então ainda tem poder. Mas talvez o telefonema dele tenha perdido aí em relação ao poder dos telefonemas de Gilmar Mendes. Muito bem, embora o ministro do STF tenha criticado Bolsonaro publicamente, antecipando sua posição sobre os casos que ainda estão em fase de inquérito, o entendimento entre os dois não surpreende ninguém que acompanha o papo antagonista. Quando estava no poder, Bolsonaro distribuiu cargos ao marido de uma assessora do Gilmar, a um primo do Gilmar e ao advogado do Gilmar. Por coincidência, senhoras e senhores, como acontece na República do Escampo, só coincidência. O ministro do STF votou pelo foro privilegiado retroativo do então denunciado Flávio Bolsonaro, filho mais velho do ex-presidente. Curioso, né? Bolsonaro distribui cargos lá para as pessoas próximas do Gilmar, Gilmar dá aquela blindada no filho do Bolsonaro, mas é tudo coincidência, tá? Ninguém aqui tá falando nada. Agora a gente vai exibir um vídeo que eu publiquei na minha conta no X e ilustra bem como é a relação entre Bolsonaro e Gilmar. Produção, pode soltar. Eu peitei o sistema. Eu peitei o sistema. Eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Eu fui contra, sim, é importante trazer isso a público também, a CPI da Lava Toga. Senhor Gilmar Mendes, integrante do nosso Supremo Tribunal Federal, é uma satisfação tê-lo aqui. Homem que, por vezes, o Executivo precisou, não se furtou de dar seu voto em prol do Brasil. A relação do Gilmar Mendes com a família Bolsonaro. O Bolsonaro nomeou ali pelo menos 3 pessoas muito próximas do Gilmar. O marido de uma assessora, José Levi, como advogado-geral da União, o primo do ministro, o Francisval Mendes, que foi colocado como diretor da Secretaria Nacional do Consumidor, vinculado ali ao Ministério da Justiça, e também o advogado, Rodrigo, e aquele sobrenome com M, um monte de consoantes, Mudrovich, algo assim, que foi indicado para a Corte Internacional dos Direitos Humanos, aliás, assumiu poucos dias atrás, e Cruzoé vai detalhar mais o assunto, a vice-presidência do tribunal. É um tribunal vinculado à OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. Então, o Bolsonaro indicou várias pessoas próximas ali do Gilmar, tomava cafezinho com ele, Gilmar chegou a receber o Flávio Bolsonaro também, e curiosamente, como acontece nessa república, em novembro de 2021, Gilmar Mendes votou a favor do foro privilegiado retroativo do Flávio Bolsonaro na segunda turma do STF, ajudando a blindar o filho mais velho do presidente, junto com Ricardo Lewandowski e o indicado pelo próprio Jair Bolsonaro, Cássio Nunes Marques. Qual que é a importância de receber Bolsonaro e ainda comer um pastelzinho com ele aqui? Isso é histórico. Isso é mais coisa mais importante para Diamantino. Isso aí já entrou para a história. Vai, amor, corre. Parou para saborear o pastel na Eu peitei o sistema. Eu peitei o sistema. Eu dei uma risada quando a gente soltou esse vídeo aí do Jair Bolsonaro, que era quando ele estava sendo questionado pelos repórteres a respeito da sua visita à embaixada, e falou que peitou o sistema. É claro que é risível. Aliás, o Procurador-Geral da República não viu ali nada demais, quer dizer, nada de criminoso, não é nem criminoso, né? É de fuga, de tentativa de sair do alcance da justiça em Jair Bolsonaro ter ido dormir na embaixada húngara, né? Porque a gente mostrou aqui no programa que
Bolsonaro tem medo de ser preso, mas o Moraes também tem medo de prender antes da hora. Ele tem ainda uma base eleitoral e estão deixando para tomar a decisão a respeito do Bolsonaro lá na frente, quando o caso for julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, vocês estão vendo aí como funciona o poder no Brasil e quem é que manda, quem é que dá telefonemas, né, para articular determinados apoios, né? Esse vídeo que eu soltei no X pela manhã, ele já está com 262 mil visualizações. Ele rodou bem. É claro que os bolsonaristas militantes, aqueles, alguns dos quais estão lotados em gabinetes, outros dos quais são a massa de manobra cega voluntariamente, eles dão uma resmungadinha, né? Mas a maioria das pessoas inteligentes que acompanham o nosso trabalho sabe perfeitamente que Jair Bolsonaro tem uma retórica para as massas de manobra e tem uma outra prática que não tem nada a ver com aquele discurso anticorrupção com o qual ele chegou ao poder, com essa história de ser antissistema. Tem umas rusgas aí com Alexandre de Moraes, mesmo assim seu filho não quer o impeachment, Flávio Bolsonaro falou isso na TV. Também sabotou aí a Lava Toga, fala uma outra coisa sobre o Barroso. Quer dizer, em relação àqueles que têm mais poder, que são mais operadores políticos e que podem colaborar para a blindagem da família, principalmente quando a família faz qualquer coisa errada, em relação a esses, a família Bolsonaro fica quietinha, fica bem mansinha, fica bem pianinha, bem submissa. Aliás, eu entendo, Greg, que os Bolsonaro, eles têm essa percepção, esse entendimento de como funciona a República do Escambo no Brasil. E isso vira também uma espécie de estímulo a que eles estiquem a corda nos casos em que eles alopram, seja em gabinete, seja em trama sobre o processo eleitoral, etc. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu entendo que existe sempre aquele pensamento lá no fundo de qualquer coisa, se tudo der errado, a gente faz um acordão. Qualquer coisa, 30 anos de Congresso Nacional, eu sei como é que funciona. Eu converso ali, eu vou dar um apoio lá e tal, não sei o quê, eu, no fundo, consigo me livrar. Eu acho que esse tipo de articulação ainda estimula os atos que deveriam ser evitados por parte de políticos como Jair Bolsonaro, como Flávio Bolsonaro, mas também como vários outros. Sempre se tem a sensação de que qualquer problema, se tudo der errado, se não passar no se colar, colou, se não colar, depois dá para fazer um arranjo, dá para fazer um acerto. E é uma pena, evidentemente, que seja assim. Greg, o que você destaca? O vídeo está muito engraçado, né, Felipe? É por uma boa razão que ele rodou tanto assim, tá engraçado mesmo. Segundo que eu acho que os Bolsonaro, como você estava dizendo, podem até ter sido marginais ali no sistema político. Marginal no sentido de, não de bandido, mas de viver meio ali no canto, né, do sistema político por algum tempo, o que não significa que eles não tenham tido bastante oportunidade de observar o funcionamento e de aprender como é que a engrenagem gira, né? E a engrenagem, e esse aprendizado valeu no caso do foro privilegiado do Flávio Bolsonaro, valeu nos casos em que o Gilmar Mendes deu uma ajudinha, como disse aí o Bolsonaro num dos trechos do vídeo, né? Eles não são, há muito tempo, esses absolutos outsiders que peitam o sistema a todo tempo. Eles tentam, o que eles fizeram foi esticar a corda, como você disse, mas não sair completamente do jogo, né? Talvez eles tenham arrebentado a corda, num certo sentido, com as tratativas de golpe, né? Aí talvez eles tenham dado um passo que tá difícil de consertar.
Mas como a frase atribuída ao Pedro Malan, não sei se é dele mesmo, né? No Brasil, até o passado é incerto, né? Você vê, o Lula foi condenado, ali, ficou livre, voltou a ser presidente. O Bolsonaro, a gente não sabe o que vai ser também. Para quem conseguiu romper a barreira de entrada imposta pelo sistema, as regras passam a valer de um outro jeito. Eu acho que os Bolsonaro faz tempo já estão dentro do sistema e operam segundo essas regras aí. As regras valem para eles também.